Bom, estamos aí evoluindo na nossa série de estudos no livro de Atos. Então estamos estudando ao longo dessas próximas semanas um panorama acerca desse livro que conta a história da igreja. E eu queria então ler com vocês Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Se você tem uma Bíblia para abrir, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Se você não tem ainda uma Bíblia, considere a importância de possuir uma Bíblia, ou no seu celular, ou impressa em papel. Mas para te dar uma colher de chá, se você não trouxe a Bíblia de nenhuma forma, nós vamos projetar aqui no telão. O título da mensagem está Serviço em Cristo. Ele é um título assim convidativo e simpático, mas o título real que deveria ser era o primeiro conflito. A primeira ziquezira, a primeira bronca, a primeira bucha. E nós vamos ler aqui então Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Se você quiser e puder fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai, nesta manhã nós queremos adorar o Teu nome, Te louvar por tudo aquilo que nós estamos experimentando enquanto comunidade, enquanto igreja, nas diversas dimensões e esferas, no social, nos relacionamentos, nos grupos, nos ministérios, o que acontece diante das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, dos casais. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas que olham para esta comunidade e assumem a sua responsabilidade de serem uma bênção para outras pessoas. Obrigado por todas as equipes que aqui são formadas para nos servir a cada semana. Obrigado por cada voluntário, cada liderança. E agora, à luz da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale conosco, ministre os nossos corações, que a Tua voz ela seja perceptível às nossas vidas, e que à medida que nós estamos escutando aquilo que é da Tua parte para nós queremos ter a coragem, a ousadia e o espírito obediente de não somente ouvir, mas também prontamente obedecer a Tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus, e a ponte diz... Amém. Irmãos, eu confesso que chegando no capítulo 6 do livro de Atos, o meu coração se alegrou. Porque assim, desde o começo dessa série, a gente vai lendo a história da igreja, e eu não sei se você dividiu esse sentimento comigo, mas o meu sentimento foi mais ou menos assim: rapaz, esse negócio, essa igreja aí está muito longe dessa aqui, viu? Rapaz, uma igreja que... o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, e as pessoas, 120, começaram a pregar o Evangelho. Rapaz, isso em 4 anos de ponte não aconteceu o que aconteceu no primeiro dia dessa igreja. A gente está muito longe dessa igreja.
E aí depois a Bíblia diz que esses homens cheios do Espírito Santo, pregando a palavra, cada um que estava ali de uma multidão de 5.000 pessoas, eu dizendo, meu Pai, para a gente conseguir juntar 200 pessoas, 250 pessoas, é uma luta, imagina juntar 5.000, estamos muito longe dessa igreja. E a Bíblia diz que esse povo pregando o Evangelho, cada um que estava naquela multidão ouvia na sua própria língua nativa. Eu dizia, Senhor, nós estamos muito longe dessa igreja, porque aqui todo mundo fala português. E às vezes a gente falando a mesma língua, a gente não entende, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não escuta. Estamos longe desse negócio. E aí o pastor Emílio vem e traz aquela palavra sobre ousadia, onde um paralítico ele é curado, e os apóstolos são ali usados com autoridade, intrepidez. E eu dizendo, Senhor, como estamos longe. Aí o capítulo 6 é um abraço no meu coração, porque o capítulo 6 ele conta sobre o primeiro conflito da igreja, a igreja com problemas. Eu digo, aleluia, agora sim, agora nós estamos nos parecendo com esta comunidade, agora nós estamos nos aproximando. Toda comunidade, a partir da primeira comunidade, irá atravessar desafios e problemas. No capítulo 4, esta igreja ela sofreu perseguição. No capítulo 5, Daniel nos ministrou aqui, falando acerca da corrupção. Ambos foram ameaças externas, que estavam ao redor daquela primeira igreja. E agora no capítulo 6, nós estamos tendo uma ameaça que não vem de fora para dentro, mas agora está vindo de dentro para fora. Estamos vendo o primeiro conflito se armando na comunidade dos santos, na comunidade de Jesus. E a pergunta então é, por que se essa comunidade, ela é a comunidade de Jesus, por que ela passa por conflito? Por que ela tem problema? Por que ela é imperfeita? Por que ela tem tantos erros? Se é de Jesus, por que é imperfeita? Passamos por problemas, afinal, estamos sob ataque constante do inimigo de Deus. Passamos por problemas porque a Bíblia diz que o inimigo de Deus, ele está ao nosso derredor, buscando como um leão faminto nos devorar, nos tragar. O verbo aqui ele quer nos engolir sem mastigar. É uma atitude de muita violência e prontidão para destruir a nossa vida. João capítulo 10, verso 10 também nos diz que o inimigo de Deus, ele tem um objetivo, roubar, matar e destruir. Nós não vamos ficar dando púlpito e tempo para pregar sobre Satanás, porque nós temos muito mais que fazer ao olhar para Jesus, mas nós não podemos desconsiderar que nós estamos sim, no mundo que é afligido por forças espirituais. Então, igreja é um lugar de problema e de conflito, primeiramente, porque nós temos um inimigo que está tramando constantemente contra nós. Dito isso, não podemos nos acomodar e agora inventar que tudo é culpa dele. Né? Tropeçou. Ah, demônio. Você encapetou nessa pedra, eu tenho certeza. Não. A segunda coisa, somos gente normal. A igreja de Jesus é feita ainda por seres humanos, limitados, falhos, cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de pecados. O texto então é um convite para que eu e você possamos sair desse romantismo de que tudo irá funcionar muito bem, de que a igreja saudável, ela precisa ser extremamente organizada, perfeita, e que tudo deve funcionar. E aliás, todos devem ser super legais nessa igreja, precisamos tomar muito cuidado, porque a questão aqui, gente, não é como evitar os problemas. A questão aqui não é ser uma igreja impecável, sem problemas. A questão aqui é como devemos nos comprometer com os problemas da comunidade,
para sermos ministrados por esses problemas, a fim de que eles nos sirvam para atingir a maturidade. A questão, então, a igreja não deve se preocupar em não ter problemas. A igreja precisa se preocupar em como esses problemas vão nos servir para alcançarmos em Cristo a nossa maturidade. Então, o texto, como ele está trabalhando acerca de um amadurecimento dessa igreja recém-nascida, ele ajusta as nossas expectativas. Pare e pense comigo. A maior parte dos conflitos relacionais que eu e você enfrentamos é fruto de uma idealização de uma expectativa irreal. No âmbito familiar, social, matrimonial, profissional, quando nós estamos lidando com um conflito relacional, geralmente, o conflito está se instaurando e se avolumando, porque existe ali entre as partes expectativas irreais sobre o outro. Não, é porque essa pessoa ela está fazendo isso, e você não sabia? Não, eu sabia, mas eu achei que ela ia ser assim melhor depois que a gente fizesse isso. Acerca de quê? Expectativas fantasiosas demais. E é lindo poder perceber que este livro ele é tão poderoso, porque ele não esconde de nós limitações, defeitos, pecados, falhas, porque ele foi um livro que conta, e ele foi escrito, inspirado pelo Espírito de Deus, mas ele foi escrito e ele conta coisas acerca de homens e mulheres que são de Deus, foram cheios do Espírito de Deus, mas não deixaram de ser problemáticos, complexos, disfuncionais. Então, ao ler Atos capítulo 6, especialmente para quem pastoreia uma comunidade, Atos capítulo 6 é um grande ufa. Ufa. Por que um ufa? Porque nós podemos aprender uma grande verdade nesse texto. O trabalhar do Senhor não está condicionado à perfeição humana. É a primeira coisa que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós estamos nutrindo um conflito, presta atenção nisso. Muitas vezes você tem uma dificuldade na relação com o seu filho, com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, porque você tem uma expectativa irreal, que ela é baseada em quê? Se o meu casamento não for perfeito, Deus não vai trabalhar no meu casamento. Deus não vai abençoar isso antes que eu possa, na minha força, garantir a perfeição disso que eu quero que Deus abençoe. Quando nós temos essa expectativa irreal, nós nos frustramos, por quê? Porque o Evangelho está baseado na graça, e não na potência do ser humano. Nós nos frustramos porque nós começamos a tentar viver uma vida fantasiosa, escondendo coisas debaixo do tapete, fingindo que isso não está acontecendo, aderindo a algumas máscaras, porque nós estamos nutrindo uma falsa expectativa, uma expectativa irreal de perfeição. O trabalhar do Senhor não está condicionado à perfeição humana. Então, não desista dos seus filhos, porque na sua ótica, seus filhos não são perfeitos. Porque Deus continua trabalhando naquilo que é imperfeito. Não desista do seu casamento, não desista do seu cônjuge, porque você enxerga no seu cônjuge algumas imperfeições, porque Deus continua trabalhando naquilo que é imperfeito. Ele não está condicionado à nossa perfeição. Não desista de você, de ser um ser humano.
limitado, com falhas, com pecados, com problemas. Não desista de pisar nesse chão da realidade, porque é de verdade nessa hora, quando nós andamos nesse lugar, assumindo de fato quem nós somos, sem expectativas românticas, é que nós podemos experimentar um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Porque o trabalhar do Senhor não está condicionado à perfeição humana. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, Ele rejeita os orgulhosos, mas Ele se aproxima dos humildes. Como pastor e líder de uma comunidade, é comum me deparar com situações e abordagens que denotam esse equívoco. Pessoas esperam de mim e pessoas esperam da igreja processos, programações, equipe e posturas que são perfeitas. Irmãos, se você quer saber quem eu sou, chama minha esposa para tomar um café e ela vai te dizer exatamente quem eu sou, exatamente tudo, inclusive os meus defeitos, os meus problemas. Eu não sou super-herói, eu não sou impecável, eu não sou perfeito. Às vezes as pessoas podem olhar para quem está falando no microfone dizendo assim, não, essa pessoa aí ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. E talvez é aí que está a nossa crise. Em parte, nós estamos vivendo um problema que é nutrido por isso, porque temos uma expectativa de que a igreja tem que ser perfeita, de que o líder tem que ser perfeito, quando o Atos 6 já começa dizendo que os apóstolos, já começou por eles, estavam cometendo um equívoco e um erro no seu ministério, permitindo que houvesse ali uma margem para a divisão, para a preferência de um grupo em detrimento de outro. Aqui nós podemos classificar como várias coisas, preconceito, racismo. Começou a partir dos líderes. O que esse texto está nos ensinando? É que líderes são frágeis e são seres humanos como qualquer outra pessoa. E que nós não devemos confiar a estes uma imagem de perfeição e entregar a estes um certo poder, respeito, como uma desculpa ou uma justificativa para que nós não venhamos a nos envolver com os problemas da nossa comunidade. Porque é isso que estava acontecendo aqui. O que está acontecendo? Um problema. Opa, um problema, mas a nossa igreja não pode ter problema. Isso aqui está errado, a culpa é de quem? Do líder. E vamos fazer o que então? Vamos chegar para o líder e dizer, porque a nossa comunidade tem que ser perfeita e porque você tem que ser perfeito, está aqui a bucha, resolve o problema. Não é assim que deve acontecer. Este tipo de coisa continua a se reproduzir até nos dias de hoje. E aí, muitos homens e muitas mulheres de Deus, dentro dessa loucura, aceitam serem colocados num lugar e numa posição de poder, de exemplo, de perfeição. Aceitam isso porque existem também os bônus, não somente os ônus dessa posição. Mas é exatamente neste tipo de movimento que a igreja começa a virar uma máquina de moer gente. Uma máquina de machucar pessoas. É nesse lugar onde se abre a brecha para o abuso. Porque aos líderes são confiados poder demais, posição demais, perfeição demais, e estes líderes não têm, ouça e entenda, a fama, o sucesso, o poder demasiado levará qualquer um ao lugar onde o nosso caráter não consegue nos sustentar. É por isso que nós não podemos aqui olhar para uma comunidade de fé e pensar nessa comunidade de forma hierarquizada. Quem está no topo da pirâmide, qualquer um que ali estiver, não terá caráter suficiente para se sustentar diante do poder. E aí, o que acontece? Não se sustentando, com medo de perder as pessoas, começa a controlar as pessoas. Como?
ou no discurso do medo, ou usando um discurso que promete às pessoas coisas das quais o Evangelho nunca prometeu. Tudo isso numa tentativa de manter um personagem, uma estrutura hierarquizada, onde a minha igreja é perfeita, o meu líder é perfeito, todo mundo é legal, não temos problemas, e as coisas que acontecem aqui, para não ferir a vaidade e o poder de quem está no topo, a gente coloca debaixo do tapete, e as pessoas vão sendo moídas. Talvez você esteja aqui na ponte hoje e você foi alguém completamente massacrado, machucado e ferido por alguma experiência em uma outra comunidade. Eu quero lhe dizer, quero me referir a você agora. A primeira coisa que eu quero me referir a você, esta comunidade é feita por pessoas imperfeitas também. A segunda coisa, a liderança dessa comunidade também é limitada, também é imperfeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos feridos em algum lugar e nós saímos dessa aparente Disneylândia evangélica acreditando que a Disneylândia evangélica existe. E aí nós vamos para uma outra comunidade trazendo no nosso coração as expectativas de uma perfeição que elas não existem em lugar nenhum. É a primeira coisa. E a segunda coisa, muitas vezes, saindo de um lugar da qual nós fomos machucados, nós estamos procurando, sem ter uma consciência clara, um lugar ou uma liderança que possa reproduzir aquilo tudo que a gente diz que a gente não quer. Vivendo então um ciclo infrutífero. E mas então esse discurso para mim, essa mensagem para mim parece ser uma mensagem sem muita esperança. Eu quero lhe dar uma esperança. Nós somos limitados, nós somos falhos, todos nós somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de pecados. Mas nós estamos numa luta constante para que os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos problemas, eles possam nos servir para alcançar maturidade. Então é se chutando, é tropeçando, é andando, é puxando, é empurrando, mas nós estamos num compromisso de nos ajustarmos como comunidade. Dito isso, aqueles homens olharam para o problema e enxergaram no problema oportunidade. Isso é uma maturidade de fé. Isso não diz respeito somente à dinâmica de uma igreja, isso pode ser aplicado na nossa vida pessoal. Quais são os problemas que nós estamos enfrentando ou evitando, sem perceber que por trás deste problema, por trás dessa necessidade que precisa ser suprida, surgem oportunidades para a manifestação do reino de Deus. Por trás de cada criança que tira a paciência de cada voluntário que está na pontezinha, existe uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus, seja na vida da criança, seja na vida do voluntário. Por trás de cada problema que tem naquele estacionamento ali na frente, que não é pavimentado, né, que não está tão organizado, que os irmãos às vezes olham para quem está ali tentando ajudar e não tem coragem de dar um bom dia. Por detrás daquele sol rachando na cabeça, existem oportunidades para a manifestação do reino de Deus. Olhando para os problemas do texto, quais são os problemas do texto? O texto diz no verso 1, vamos perceber o cenário. Nós temos os apóstolos responsáveis pela condução daquela comunidade, e nós temos dentro daquela comunidade pelo menos 2 grandes grupos. O primeiro grupo eram
hebreus que falavam o hebraico e o aramaico. Talvez era um grupo mais histórico, tradicional, fundamentalista. Talvez era um grupo mais apegado ao ensino das Escrituras. Talvez era mais esse perfil. E nós tínhamos um segundo perfil, que eram os judeus de fala grega. Era um povo que não tinha tanta tradição, tradicionalismo, era um povo mais assim, descolado, era um povo que tinha assim um jeito de viver mais light, né? Um povo mais, talvez uma teologia mais fundamentalista e uma teologia mais liberal em construção. Talvez nós poderíamos pintar esse cenário assim. E a Bíblia diz que dentro desse segmento, que talvez representaria a minoria, estava havendo um problema. As viúvas que eram de fala grega não estavam recebendo o cuidado e o auxílio da comunidade, mas as viúvas de fala hebraica estavam. O verso 1 vai então nos dizer que diante dessa situação, nós temos aí o primeiro dilema. Qual o dilema? A Bíblia diz, se você perceber no texto, que eles queixaram-se entre si. A palavra no original é murmuravam. Eles reclamavam entre si. A murmuração aqui é a conversa que deveria ser tratada com importância, sendo dita de forma superficial. Imagina, nós estamos passando em algum momento aqui por algum ponto que precisa ser ajustado na igreja. E ao invés das pessoas dessa comunidade se comprometerem com a comunidade a ponto de juntar e dizer, gente, nós estamos com um problema e porque eu faço parte disso aqui, eu estou preocupado e nós temos que nos juntar para resolver o problema. Eles estavam pegando um assunto que era sério, que deveria ser tratado, e eles transformaram esse assunto em uma conversa superficial de corredor. Pois é, mulher, tu viu ali tomando café no Pão de Café. Pois é, mulher, tu viu aí que o Colheita, rapaz, o pessoal do Colheita está pegando 30 toneladas de alimento e montaram um restaurante. E agora eles estão vendendo as doações, não estão levando para os projetos. Rapaz, que coisa, né? Tomando café. A primeira coisa que precisa ser vista no texto é que nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado diante dos problemas que nos atravessam, ou que nós tomamos ciência, porque se nós não tomarmos cuidado com isso, a nossa tendência e natureza humana é tornar estes problemas que devem ser tratados, nós tornamos esses problemas em conversas superficiais. E começamos então a falar e a falar e a falar sobre isso, sem uma proposição resolutiva. Como isso foi tratado na igreja primitiva e precisa ser um aprendizado para nós. De novo, isso não se aplica só na vida da igreja, mas se aplica na sua vida pessoal e vai influenciar os seus relacionamentos. Se você tem uma queixa contra alguém, seja esse sua esposa, seja esse seu marido, seja esse seu filho, seja esse seu vizinho, seja esse um irmão da igreja, seja esse o pastor da igreja, seja esse um líder da igreja, seja esse quem for, se você opta, ao invés de tratar desse assunto com esta pessoa, se você opta pelo caminho de tornar isso uma conversa superficial com alguém, você está contribuindo para que esse problema se torne muito mais difícil de ser resolvido. E você está comprometendo a sua moral, a sua índole e o seu coração. Porque quando nós estamos falando de assuntos com pessoas sem a disposição de tratar desses assuntos, nós estamos dando vazão para a divisão e para a maldade. O que os apóstolos fizeram? O texto não diz como eles ficaram sabendo desse problema. E geralmente na igreja continua sendo assim. Às vezes,
Eu não sei aonde começou o problema e nem quem disse. Mas sempre tem alguém que bate na porta assim, pastor, está acontecendo isso. O que a gente faz? O que os apóstolos fizeram. Eles pegaram este problema e eles convocaram todo o povo. Por quê? Porque os problemas da comunidade, eles lhes pertencem. Por que nós não podemos tornar essas conversas superficiais e assuntos para serem resolvidos no pão de café? Porque nós somos responsáveis na resolução desses problemas. Porque o Evangelho nos conta que nós fomos transportados do reino das trevas para a maravilhosa luz. Porque nós somos o povo que é chamado a jogar luz nas coisas e não jogar escuridão. E quando nós cooperamos para a murmuração e para a fofoca, nós estamos obscurecendo aquilo que nós fomos chamados para trazer luz. Então, ao invés de você difamar sua esposa, seu marido ou seus filhos, traga luz. Converse abertamente sobre isso. Fale sobre essas coisas com quem diz respeito e com quem pode resolver. Mateus 18 é uma boa indicação para isso. Se você vê o seu irmão em falha, chega primeiramente para ele, em amor, a fim de ganhar o coração. Se esse irmão não se arrepende, chama mais um. O que a Bíblia está dizendo e ensinando? Jogue luz nessas coisas. E não seja negligente. A segunda coisa que aprendemos, eles chamaram a igreja, convocaram todos para resolver o problema de alguns, porque nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Torne cada problema na sua família, na sua igreja, torne cada problema um convite ao envolvimento. O que eu estou dizendo com isso? Meus irmãos, muitas vezes os problemas que nós estamos tendo hoje na igreja, não é problema de um, de dois ou de três. Muitas vezes você que está sendo despertado e vendo o problema acontecer, possivelmente, sabe por que Deus está te dando essa revelação? Porque Deus quer lhe usar na resolução deste problema. Eles convocaram todos para ajudar. Eles foram então relembrados das suas prioridades. Muitas vezes, sabe o que acontece, gente? Quando nós temos uma liderança centralizadora, onde todo o povo de Deus não quer se responsabilizar por nada e fica responsabilizando só quem é líder, tem que ter nome, tem que ter título, tem que ter cargo, porque se não tiver um título, parece que não funciona. Totalmente contraditório com Atos capítulo 6. Aqui um problema aconteceu. O que os apóstolos disseram? Chama os presbíteros? Não. Chama os diáconos? Nem tinha diácono. Chama quem? Chama todo o povo de Deus. Por quê? Porque nós somos membros de uma só família, onde todos nós somos responsáveis pela comunidade. Muitas vezes, homens e mulheres de Deus, na tentativa de resolver todos os problemas da comunidade sozinhos, sabe o que eles fazem? Negligenciam o ensino da palavra. É tanta preocupação e tanta pressão em cima de tão poucos, que a palavra vai sendo negligenciada. E um movimento interessante que nós podemos ver à luz da história. Toda vez que a pregação da palavra ela foi evidenciada, multidões se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Mas todas as vezes que esta palavra foi negligenciada, multidões se perderam do verdadeiro evangelho. Então, os problemas, eles são oportunidades para nos ajudar a relembrar qual é a nossa prioridade. Falando do seio, não só do seio da igreja, mas a sua vida pessoal. Quais são os problemas que estão acontecendo aí? E que estão acontecendo para que você se relembre quais são as suas prioridades? Quais são os problemas que você está tendo no seu trabalho, que na verdade podem servir para te relembrar? Qual é a sua prioridade como trabalhador?
Qual a sua prioridade como pai? Qual a sua prioridade como mãe? Qual a sua prioridade como marido? Qual a sua prioridade como esposa? Os problemas são oportunidades. Meus irmãos, o que nos ameaça não é o tamanho do problema. O que nos ameaça é o tamanho da nossa maturidade. Mais uma vez, o que nos ameaça não é o tamanho do nosso problema. O que nos ameaça é o tamanho da nossa maturidade. O que eu quero dizer com isso de forma clara: existem problemas que você não vai resolver. Pessoas resolvem problemas, mas problemas também resolvem pessoas. E nós só seremos resolvidos diante dos problemas se nós tivermos maturidade. Um fenômeno acontece não só no Brasil, mas em todo lugar agora. Sabe qual é o fenômeno? As pessoas, elas adentram uma comunidade de fé, e quando elas adentram na comunidade, a lente que é utilizada é assim: o que essa comunidade pode me oferecer? O que essa comunidade oferece para a minha família? O que de bom eu vou ter nesta comunidade? E isto é um equívoco. Tratando à luz de Atos 6, o que essa comunidade pode me oferecer? Problema. O que essa comunidade pode te oferecer? Gente disfuncional. E na imaturidade, qual que é o movimento? Vamos pular daqui para outra, vamos para outra, vamos para outra, vamos para outra, vamos voltar para aquela, agora volta para aquela, agora ali está melhor. Parece que a gente está falando de shopping. Qual shopping está melhor? Aquele lá agora está bom. O pastor está dando desconto no dízimo, paga só 8%. Vamos lá, cashback, 2%. Vai ser assim. Imaturidade. O que é maturidade? Rapaz, pensa numa igreja desorganizada, disfuncional, cheia de gente complicada, mas esses problemas estão me santificando de um jeito. Eu estou me voluntariando e me envolvendo nos problemas de um jeito. O povo, quando sabe que eu tenho problema, não me largou. Pessoas resolvem problemas e problemas resolvem pessoas. O texto está nos levando para uma maturidade. A fim de quê? Ampliar a responsabilidade. Sabe qual é o alvo do discipulado, gente? O ápice de seguir Jesus. João 3,16, nós que crescemos um pouquinho na fé, quando a gente começa a mastigar assim, o leitinho espiritual, o que nos entregam? É o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Só teve um aqui que tomou leitinho. Vocês não sabem esse versículo não, pessoal? João 3,16, leitinho, comida rasa, informação. No primeiro passo dos discípulos, nós recebemos essa informação. Só que, o que 1 João 3,16 diz? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque muitas vezes nós estamos acomodados na nossa imaturidade. Nós gostamos de nutrir um ambiente, uma expectativa irreal de que Deus morreu por todo mundo, a conta está paga na cruz e eu não tenho que me responsabilizar por nada. Então o João 3,16 passa a ser a minha declaração de fé imatura. Porque 1 João 3,16 nos diz, da mesma forma que Cristo morreu por nós, nós devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Maturidade cristã vai nos levar num ápice de responsabilidade.
onde nós estamos olhando para aquilo que é o nosso corpo maior do que este corpo, e a gente olha e diz assim, onde é que está sangrando? Porque eu quero ir lá ajudar. Onde é que está doendo? Mas do contrário, o que a gente faz porque a gente é imaturo? Ah, ali está com aquele problema hoje, então eu vou para um lugar que aquele problema não existe. Os apóstolos não perdem o foco central das suas responsabilidades, eles vão pregar o Evangelho e ao mesmo tempo eles oportunizam o levante de outras pessoas para a edificação da igreja. A pregação não pode ser negligenciada. Muitas vezes, na tentativa de oferecer uma experiência legal, fidelizar as pessoas, o ensino dos apóstolos tem sido esquecido, substituído por falas de autoajuda, de empoderamento, de sensação positiva, coisas das quais o Evangelho nunca prometeu. Diante deste primeiro conflito, irmãos, a gente está tratando de uma bucha aqui em Atos 6, que era sério. Já parou para pensar, gente, se nós tivéssemos aqui um grupo de 20 viúvas, pensa aqui comigo, nós temos 20 viúvas na ponte, 5 dessas viúvas, essas viúvas, elas são estrangeiras. Das 25 são estrangeiras. E essas 5 que são estrangeiras não recebem a cesta básica. Esse é um problema sério que poderia ter dividido a igreja. Cada um poderia ir para o seu canto. Cada um poderia fazer do seu jeito. Geralmente é assim que nós agimos na nossa natureza humana. Uma vez eu visitei uma igreja e eu fiquei assim, impressionado com uma coisa que eu vi. Imagina você chegando aqui na ponte, né? Aí nós temos assim a placa da pontezinha. A porta e a placa, pontezinha. Aí eu cheguei na igreja, eu vi lá a placa e a porta, a placa, pontezinha e a porta. Aí tinha uma segunda porta. E dizia assim, Ponte Kids. E outra porta. Aí eu olhei e perguntei, 2 portas, né? O que são isso aqui? A pessoa disse, é um ministério infantil. Aí, eu falei, mas são 2? A pessoa, são 2, é porque assim, a gente mudou a metodologia, aí como o pessoal da igreja podia resistir à metodologia nova, então a gente decidiu manter os 2. Meus irmãos, se nós não tivermos a maturidade para nos ajustar em unidade, seguindo um só caminho, vai ter que ter quantos ministérios de estacionamento, vai ter que ter quantos ponte café, vai ter o ponte café e o ponte descafeinado. Geralmente a natureza humana nos leva para isso. Diante dos problemas, nós nos quebramos. Vamos nos fraturar, vamos nos separar, mas o contrário aconteceu. O problema serviu para eles ampliarem o senso de pertencimento responsável da comunidade. Mais uma vez, em nome de Jesus, que vocês enxerguem nesta igreja muitos problemas, inúmeros defeitos, mas que o mesmo Espírito Santo que colocou no coração destes cristãos aqui, o senso de responsabilidade e pertencimento, que assim Ele faça no nosso meio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque conforme a igreja aumenta, as suas disfunções também aumentam, pois somos todos disfuncionais. Mas isso diante do Espírito de Deus não é motivo para separação, nem abandono. Diante do Espírito de Deus, isso é motivo para a unidade, porque Deus continua a trabalhar a despeito das nossas imperfeições. Nós precisamos nos encher desse Espírito de Deus, que nos leva a sermos cooperadores, ao invés de espectadores ou clientes de uma instituição. Padrões para o engajamento. Aqueles homens disseram, a igreja tem um problema? Tem. Quem vai resolver? Nós vamos resolver. Quem é a resposta? Nós somos a resposta. Mas e aí, o que a gente faz para ser a resposta? E aí tem padrões. Padrões para a resolução dos problemas. Homens de bom testemunho
e cheios do Espírito e de sabedoria. Deus é capaz de usar a todos? Sim. Mas geralmente Deus usa aqueles que buscam em Deus estarem prontos e preparados. O que Deus requer de nós? Tato, equilíbrio, sabedoria e um bom testemunho. Para quê? Para abençoar as pessoas que estão no nosso entorno. Parece óbvio, né? Mas não. Nós estamos vivendo tempos muito confusos, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos estão buscando a igreja e até mesmo servir. Muitos estão buscando servir para se sentirem bem. E o pastor está dizendo que a gente tem que servir na igreja. Deixa eu ver qual é a área mais light. Qual é a escala mais espaçada? Pontezinha, chat GPT. Qual a idade das crianças menos complicadas? Nós estamos tão perdidos que até na experiência de servir, nós estamos fazendo assim, ó. Nós não fomos chamados a servir para nos sentirmos bem. Isso é estranho à luz de Atos capítulo 6. O padrão do nosso serviço é abençoar os outros em suas necessidades. A nossa língua aqui dentro precisa mudar, meus irmãos. A nossa língua não pode ser mais, o que vão fazer por mim, pastor? A nossa língua deveria ser, o que nós podemos fazer por eles, pastor? Pastor, o que vocês estão fazendo aqui pelas mulheres dessa comunidade? Aí eu olho a mulher de Deus assim falando, ó. Aí eu digo, minha irmã, Deus está usando a sua boca. Nós não estamos fazendo nada. A irmã se enche de poder, né? Para quê? Para cobrar. Mas ela recebe a missão. Mas você que está tão cheio do Espírito Santo, que discerniu que está com problema, você tem que ser usada por Deus para isso. Afinal, nós devemos ser cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Outra coisa curiosa desse texto, por que esses nomes? Por que o autor de Atos colocou nominalmente quem foi levantado? Por dois motivos. Primeiro motivo, embora nós venhamos a falar num coletivo, é a igreja, são os ministérios, nós precisamos entender que o coletivo parte de assumir uma responsabilidade que ela é minha. Então, muitas vezes nós nos frustramos com onde a nossa igreja não está, e esta frustração deveria ser traduzida no sentido de que onde eu estou, porque se eu gostaria que a minha igreja chegasse em algum lugar, quem deveria dar o primeiro passo sou eu. Porque embora nós estamos num ambiente coletivo, cada um tem uma responsabilidade a cumprir e a fazer. E a segunda coisa interessante, por que foram listados os nomes dos homens que foram levantados para resolver aquele problema, aquela bucha de canhão? Lembrando, o problema era inerente à comunidade dos judeus de fala grega. Todos os homens que foram levantados para poder resolver a bucha daquela parte da comunidade que era de fala grega, eram gregos. O que isso nos ensina? É que grande parte dos problemas que estão acontecendo no nosso entorno, Deus quer nos usar para responder isso. Você está vendo problema na igreja? Amém, seja bem-vindo, coloca um colete e vamos. Precisamos ser munidos por esse descontentamento santo. Às vezes nós gostamos muito de compartilhar na internet as chacotas da igreja,
os memes da igreja, as caricaturas da igreja, a gente ri tanto disso, a gente compartilha tanto isso, que a gente começa a olhar para a nossa própria vida comunitária de forma descredibilizada. A gente começa a tratar a nossa própria fé como uma piada. A gente começa a olhar para o costume e a comunhão dos irmãos e a gente torna isso um grande meme. Qual é a figurinha que eu vou fazer hoje da reunião dos meus irmãos? E nós perdemos esta dimensão de que nós somos o corpo de Cristo nesta terra. O santo privilégio de se encontrar e se engajar, isso é um privilégio de ser corpo, de ser comunidade viva. Diante disso, o que nós devemos fazer com os problemas? Um autor chamado Bill Hybels, que hoje está passando por um problema, uma maré ruim aí na vida, mas escreveu um livro importantíssimo, Descontentamento Santo. E o livro trata exatamente disso. Aquilo que te incomoda pode ser sim um chamado de Deus para a sua vida. E ele traz a ilustração do Popeye. Eu, quando criança, não gostava de comer coisa verde. Quem se identifica aí de comer coisa verde? Eu não gostava. Mas quando eu vi o Popeye comendo aquele espinafre ruim e ficando forte, aí eu queria comer espinafre. Meus irmãos, são diante das coisas ruins que nós nos envolvemos, que nós nos tornamos fortes. Descontentamento santo. E por fim, o que nós podemos ver nesse texto? Queria já chamar a banda para subir, por favor. A graça de Deus em todo o processo. Abre o texto comigo mais uma vez, por favor. Se puder projetar Atos, comecinho do texto. Vou dificultar para a multimídia aí. Verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Naqueles dias, crescendo o número de... Tinha problema, sim ou não? Deus deixou de ser fiel? Não. Pode passar para o último slide do texto, verso 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. A graça de Deus está em todo o processo que o texto mostra, do início ao fim. Em nome de Jesus, não desista diante dos problemas que você tem enfrentado, sejam esses na sua vida pessoal, sejam esses na sua casa, sejam estes na sua igreja. Não desista, porque antes do problema, Deus está dentro do problema, Ele está, e após o problema, Deus continua lá. Do início ao fim, nós podemos experimentar da graça de Deus se manifestando em meio aos nossos problemas. O texto termina dizendo que a obra do Senhor florescia, mesmo em meio aos problemas mais complexos. O Espírito de Deus está trabalhando, mesmo em meio às nossas imperfeições. Por quê? Porque Deus está comprometido com a sua igreja. Porque é Deus que está comprometido com a santidade da igreja. Porque é Deus que está comprometido com o aperfeiçoamento da sua igreja. Resoluções práticas. Olhando para um monte de problema, a minha tendência é dar um passo para trás. A minha tendência é me proteger, é me afastar. A minha tendência é manter uma distância regulamentada. Esse texto me convida a fazer um movimento diferente. Resolução prática. Não permita que as imperfeições de uma igreja tirem de você o presente que é a comunhão. Não permita que os erros que deferiram contra você lhe tirem o presente que é você estar no meio dos seus irmãos e das suas irmãs. Resolução prática número 1.
envolva-se com a igreja de Jesus. Onde essa igreja está se reunindo, é para orar, eu quero estar lá. É para cultuar, eu quero estar lá. É para limpar o chão, eu quero estar lá. É para pintar uma parede, eu quero estar lá. É para se confraternizar, eu quero estar lá. É para chorar, eu quero estar lá. Envolva-se. Aonde essa igreja se reúne, priorize isso. Segunda resolução prática, engaje-se. Não é somente ficar na superfície. Encontre um grupo para chamar de seu, vá na casa dos seus irmãos. Se encontrem ao longo da semana. E o terceiro movimento, comprometa-se. Onde a minha igreja está sangrando, onde ela está suando, onde ela está chorando, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Irmãos, eu oro por um santo problema, para que Deus possa inverter a nossa escassez de disposição no serviço, para uma abundância. Eu oro por esse problema. Eu oro para que o nosso irmão Diego, responsável pelo arco dos serviços da nossa igreja, que a angústia do irmão Diego não seja, não preencher a escala. Eu quero orar para que o irmão tenha outro problema. Pastor, a gente só tem um computador para passar slide, e nós temos 15 pessoas para esse domingo. Eu quero que a pontezinha diga assim: pastor, nós temos que aumentar o nosso espaço. Por que tem mais criança? Não, é porque nós temos voluntários demais. Tem que ampliar o estacionamento. Porque tem muito carro? Não só isso, tem voluntário demais. Nós precisamos ser essa comunidade, ter este envolvimento, porque isso é a evidência do Espírito de Deus no nosso meio. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque os defeitos da sua comunidade, dessa igreja primitiva, que tanto nos inspira, eles não foram apagados e nem escondidos. Obrigado porque diante de Atos 6, nós como igreja podemos dar um grande ufa, porque podemos perceber que servimos a um Deus perfeito, que na sua perfeição escolheu pessoas imperfeitas. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Obrigado porque o teu evangelho é esta boa notícia. De nós não poderia vir nada de bom. Assim como de Nazaré não poderia vir nada bom. Mas algo sobrenatural aconteceu. Jesus veio de Nazaré. E hoje nós, como vasos de barro, carregamos dentro de nós um tesouro sem valor. Não pode ser medido, nem contabilizado. Somos a morada do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. E que esse Espírito possa nos ajudar a resolver os nossos problemas pessoais, familiares, sociais, comunitários. Mas também que esse mesmo Espírito possa usar dos problemas para nos resolver, nos fazendo crescer em maturidade, entendendo que ser corpo de Cristo não precisa de título, cargo, posição, entendendo que a responsa é nossa, que a missão é nossa, que a obra é nossa, entendendo que cada um tem um papel crucial e especial, não só na edificação de uma estrutura religiosa, mas na implementação do Teu reino, que é muito maior do que uma programação, do que uma estrutura, do que um CNPJ.
Que Teu Espírito nos leve a essa maturidade. Deus, eu quero orar, Senhor, em fé, para que cada líder de cada área que atua na nossa comunidade seja revigorado por uma alegria, por um entusiasmo em Te servir, e que eles sejam encontrados por esses problemas. Nós teremos mais pessoas disponíveis do que demandas a serem feitas. Eu oro por isso. Isso é coisa que só o Teu Espírito pode fazer. Nós Te agradecemos ao mesmo tempo por todos aqueles que fielmente já têm sido um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Ó Deus, que a nossa igreja possa ter essa sensibilidade e essa graça de olhar para cada um que está servindo aqui a cada semana e entender que isso não é esmola, isso não é obrigação, isso não é uma função, isso é um presente de Deus para as nossas vidas. Então que nós possamos olhar para quem cuida das nossas crianças, para quem nos recebe na porta, no estacionamento, para quem nos atende no pão de café, para quem nos ministra enquanto louvamos aqui, que nós possamos olhar com carinho, com zelo, com cuidado, que nós possamos abraçar essas pessoas, como aqueles que abraçam a verdadeira bênção de Deus, porque cada um é bênção de Deus para nós. E que à medida que nós vamos ouvindo isso, que nós possamos dizer também: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, usa os meus dons, usa quem eu sou. Eis-me aqui, Senhor.